Olá, bom dia, bem-vindas e bem-vindos de volta à disciplina Filosofia do Direito. Opa, aqui com o meu Bom dia. bom dia. Hoje eu trouxe para vocês aqui um slide, esqueci de trocar o nome aqui, porque eu peguei o template que eu utilizei já para outra aula de teoria do direito. Mas, logicamente, hoje é a turma de Filosofia do Direito, hoje é 23 de março, tá? 2022. Muito bem, gente. Eu trouxe um material aqui para a gente usar em tela para organizar as informações, o conteúdo que a gente veio falando até aqui. Deixa eu tirar um pouquinho para a gente voltar. Pronto. Diogo está com problema de acompanhamento, visualização? Aqui agora apareceu uma mensagem para mim de que não está muito boa a conexão. Não sei se é da minha parte, de quem está acompanhando. Ó, Hanna, isso aqui está tudo normal. Tá, agora eu tirei o slide para a gente conversar aqui. Ok, gente. Então, até tenho conversado com alguns alunos sobre essa plataforma, tá? Se vocês estão se adaptando bem, eu percebi que tem uma opção aqui de performance, vocês procurem no, nas configurações aí, seja do site ou se vocês estão usando o aplicativo, tem uma opção de melhor performance ou maior qualidade. E aí vocês podem diminuir as configurações para ter uma videoconferência mais econômica. Eu acho que isso pode ajudar, tá? Para quem tem dificuldade de conexão. Muito bem, então vamos retomar aqui o andamento da nossa disciplina. Queria conversar com vocês sobre o material, sobre o texto que foi passado anteriormente. Não sei se vocês olharam, tá? É até legal que vocês observem isso. Eu já mudei um pouco aqui as informações que tem na nossa página da disciplina do Moodle, tá? Então é importante que todo mundo acompanhe aqui a página do Moodle. Aqui vocês têm um link para a gravação das aulas dessa nossa disciplina. Então, eu já tinha avisado para vocês, né? A gente vai criando um acervo com a gravação dessas aulas. Inserir aqui o link para as aulas de cada semana. Com material, eu tinha passado... Opa, o que aconteceu aqui? Professor, bom dia. Desculpa Oi, bom interromper, dia. Pode falar. mas eu entrei na matéria agora. Você pode me dizer qual é a chave do ABA para eu me inscrever aqui? Palavra direito. Direito? Isso. Beleza, valeu. Tá. Então, eu sei que tem algumas pessoas que só conseguiram entrar agora na disciplina, né? Então, é importante a gente fazer essa recapitulação. Todo mundo tem que acompanhar a página da disciplina aqui no Moodle. Você consegue fazer a sua auto-inscrição. E ali você pode participar. Inclusive, tem aqui já no fórum, o pessoal colocou grupo de WhatsApp, tá? Para compartilhar informações, materiais, etc. Tá? Então, vocês podem usar o fórum para se comunicar por aqui. E aí, eu imagino que depois vocês vão acabar preferindo se falar pelo WhatsApp, né? Mas é sempre importante que vocês consultem essa página para visualizar as informações do curso, tá? Então, quem entrou agora, né, já tem aí 3 aulas gravadas, né? Já tem uma semana e meia de conteúdo.
Eu coloquei aqui os links para vocês baixarem, né? Platão, a República, livro 1, livro 2. Para essa aula eu já tinha planejado a gente entrar na ética de Aristóteles, mas eu acho que é importante para a gente conseguir se entender, né? Dar um passo atrás e organizar um pouquinho mais o conteúdo já trabalhado até então. Tá? Então, para quem não estava, né, nas primeiras semanas ou estava aí distraído, eu mencionei para vocês que a gente vai ter a nossa avaliação na forma de questionários e que esses questionários vão estar relacionados aos conteúdos dos textos, né? O material de leitura de vocês, e esses questionários eles vão conter perguntas todas dissertativas, vocês precisam discorrer sobre os assuntos do texto, e eu pedi a participação de vocês na construção desses questionários. Tá? Então, vou destacar aqui que vocês tragam perguntas para a nossa aula, tragam questões, tá? Tentem observar o conteúdo dos textos e sintetizar esse conteúdo através de perguntas e respostas. Tá? Então, eu quero ouvir de vocês perguntas e questões sobre esses textos, para que a partir dessas perguntas a gente formule o questionário, que será a avaliação de vocês. Professor, essas perguntas é para a gente encaminhar por escrito para aqui no chat, onde? Você pode fazer as perguntas pelo microfone durante a nossa aula, ou trazer as perguntas escritas, e aí eu vou anotando os principais pontos, as questões. Tudo bem. Se você tiver, né, formulando uma pergunta fora do contexto da aula, você pode colocar lá no fórum. Tá? Tudo bem, tudo bem. Já tem data das avaliações, sim. Então, eu já passei, acredito que na primeira aula, já coloquei para vocês a data das avaliações. 20 de abril, 25 de maio, 29 de junho, tá? Praticamente no final de cada mês. Então, importante, quem perdeu as aulas anteriores, tá? Bom, vou repetir isso, acho que pela última vez, só para a gente garantir, né, que está tudo, estamos todos no mesmo pé. Tá? Então, vejam vocês. Podem entrar aqui, ó, gravações das aulas da disciplina Filosofia do Direito. E nós já temos aqui o acervo das nossas aulas disponíveis para vocês, né, nesse canal que eu fiz no YouTube. Tá? Que eu fiz justamente para que vocês possam acessar o conteúdo das aulas. Tá? Os vídeos anteriores são dos semestres anteriores. Tá? Disciplina de Teoria do Direito, disciplina de História do Direito, e aqui nós temos também Filosofia do Direito. Vocês podem olhar as playlists, tá? Para vocês acompanharem essas gravações. Recapitulamos bem? Né? Então, o acesso, vocês todos precisam acompanhar o Moodle, todos vocês devem ou participar diretamente, né, das nossas aulas, é sempre o mesmo link, esse é um dos benefícios dessa plataforma, estou conseguindo manter o mesmo link, vocês não vão precisar, vocês não vai ter erro em relação a isso, tá? E vocês têm acesso aí às gravações pelo canal. Certo, gente? Ok. Então, na primeira semana, nessas últimas
2, 3 aulas, a gente falou sobre o papel dos clássicos na filosofia do direito, como que a República, do Platão, é, de certa forma, vista como um livro seminal, né, que estabelece ali o início de um debate sem fim sobre, primeiro, a definição ideal de justiça. E a definição ideal de justiça está conectada com a definição ideal de sociedade, ou mesmo, a gente pode usar a palavra de Estado. Eu já mencionei para vocês também de que no pensamento grego, no idealismo platônico, no decorrer do livro A República, a gente consegue identificar uma correlação muito forte, né, entre a concepção de homem, de ser humano, e a concepção de Estado, ou cidade, ou organização política. Então, existe um paralelo. O que se aplica a um se aplica a outro. Esses são, digamos assim, 2 lados de uma equação. Tá? Um elemento influencia diretamente em outro. Então, essa é uma concepção muito antiga de sociedade e de ser humano. A ideia de que o que é melhor para o indivíduo vai ser melhor para a coletividade. Aquilo que é justo, né, para o indivíduo se reflete também na justiça da coletividade. De que o benefício para os indivíduos deve se alinhar ao benefício comum de todos. É a concepção de ser humano que vai estar sempre inserido em uma comunidade política determinada. Isso faz mais sentido quando a gente entende, por contraste, quais são alguns dos principais marcos teóricos do pensamento moderno. Né? Porque o pensamento filosófico moderno é muito influenciado pelas teorias do individualismo, do contratualismo, né? A ideia de que indivíduos são potencialmente, né? A gente pode conceber indivíduos como plenamente racionais e que estabelecem uma sociedade a partir de convenções, contratos. Então, a sociedade é uma coisa artificial, os indivíduos é que são uma coisa natural. Então, essa divisão entre natural e artificial é algo bastante importante para o pensamento filosófico moderno, mas não para o antigo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto de destaque bastante importante. Então, quando a gente analisa a República, né, esse livro ele vai buscar conectar a ideia de política e a ideia do ser humano, o indivíduo. Tá? O ser humano ele é um animal político. Né? Essa frase vai ficar mais famosa no contexto de Aristóteles, mas serve igualmente para Platão. Tá? Vamos voltando aqui, então, ao slide que eu tinha preparado para vocês. Tá? Então, de forma sintética, tá? Eu vou recapitular o conteúdo para vocês das aulas anteriores e tentando expor de uma forma mais clara. Inclusive, gente, antes de eu mostrar essa parte, deixa eu voltar aqui. Tá. Vou colocar de novo na tela isso aqui que eu ia mostrar para vocês, acabei não falando, tá? Primeiro ponto, eu coloquei um material extra para gente, tá? O livro do Bobbio, tá? Norberto Bobbio, né? É uma teoria das formas de governo. Vamos ver se abre aqui. Isso, abre.
é só um capítulo curto aqui sobre Platão, explicando de forma muito didática, né, de forma talvez mais clara do que o professor consegue colocar, o eixo central aqui do pensamento de Platão a respeito das formas de governo, a respeito da dimensão política do Estado. Tá? Então, aqui nós temos Teoria das Formas de Governo do Bobbio, e tem um capítulo sobre Platão e outro sobre Aristóteles para auxiliar aqui, digamos assim, a compreensão de vocês desses textos, desses assuntos, tá? Então, agora a gente tem, eu adicionei esses materiais, e se vocês quando vocês encerrarem a leitura desses materiais, vocês já podem também avançar na aba ali, vocês vão ver que já tem o material das próximas semanas também. Ok, então aqui vocês têm a referência em Bobbio para a organização desse conteúdo. Pensamento platônico, clássico, como eu estava mencionando para vocês, vai buscar tratar os seres humanos, né, em diferentes categorias, diferentes tipos. Se vocês observarem bem, no primeiro diálogo, vocês têm uma conversa entre diferentes pessoas. Céfalo, o homem mais velho, dono da casa, ele é uma figura mais tradicional. Ele segue um tipo de princípio, ele defende uma visão de sociedade, uma concepção de justiça. Já os jovens mais interessados na guerra, na glória, na defesa dos amigos, da cidade, ele já tem uma concepção diferente do seu papel no mundo. Né? E o filósofo, sofista, Trasímaco, que é o sábio, o professor, aquele que é o mais educado entre as pessoas daquela conversa, né? Digamos assim, além de Sócrates, né? Ele tem uma perspectiva diferente sobre a sociedade. Então, categorias diferentes de homens, né? E aqui o pensamento platônico vê homem como uma figura masculina mesmo, né? Então, a gente não pode esquecer que existe uma concepção bem patriarcal, né, de sociedade implícita nessa filosofia. Tá? Essas três concepções diferentes de homem, elas se referem a diferentes funções dentro da sociedade. De certa forma, funções também dentro do próprio corpo humano. Tá? Então, eu estava falando sobre a relação entre o ser humano e a polis. Tá? Então, os mais sábios, eles são aqueles que são guiados preponderantemente pela cabeça, pelo cérebro, pela inteligência, pela sabedoria, pela argumentação, pela fala. Então, estes que têm o maior domínio das artes, digamos assim, intelectuais, estes terão uma função de destaque no governo da cidade. Então, são os governantes, filósofos, os educadores, tá? Porque vocês podem ter observado no texto, principalmente no segundo livro, e isso fica mais claro depois, o papel da educação no Estado, ele é mais importante até do que o papel das leis escritas. Né? A ideia de que a forma como se estipula a educação é que vai orientar o comportamento das pessoas, o funcionamento do Estado. Aqueles que são movidos pelo coração, são dominados pelas emoções,
do coração, associadas à busca pela honra, movidos pela coragem, pela bravura, etc., estes vão ser os melhores guerreiros. E aí nós temos aquela concepção de justiça como defender os amigos e prejudicar os inimigos, fazer bem a alguns, fazer mal a outros, dependendo da distinção entre amigo e inimigo. Enquanto que os filósofos, eles têm, né, a preocupação em determinar qual que é o verdadeiro interesse do governo, né, que é aquilo que vai beneficiar principalmente os governados, né, mas os governantes como parte do todo. É distinguir o verdadeiro do falso, a aparência da realidade, ou a aparência do perfeito, do ideal. Por último, existe também o papel daqueles que lidam com a produção da vida, né? Aqueles que precisam fazer com que as coisas funcionem. E no corpo humano, né, isso é atribuído à barriga, ao intestino, ao estômago, né? E aí aquele que é mais tem aquele frio na barriga, ele não vai lutar, ser um bom combatente, ele vai ter medo, mas ao ter medo ele também se preocupa em cuidar das coisas e garantir que a sociedade se reproduza, continue vivendo. Então, os produtores vão ser aqueles que se dedicam à sustentação da sociedade. E o argumento aqui de Platão é que cada um desses grupos, cada um desses tipos de pessoas podem ter os seus próprios vícios, os seus defeitos, né? Mas a virtude que deve governar a sociedade, que deve governar todas as pessoas, é a ideia de que cada um deve fazer bem a sua parte. E cada um fazendo bem a sua parte, ele está fazendo bem a si, mas também ao coletivo. A ideia do bem comum que vai reger a sociedade. Então, uma organização justa da sociedade é uma organização em que todos tenham a sua parte dentro da sociedade, em que exista, digamos assim, um equilíbrio entre diferentes poderes. Tá? Então, existe uma discussão ali no primeiro livro sobre a ideia dos poderosos, os fortes. Né? No momento, trazemos fala sobre o interesse dos fortes. E depois ele explica que o que ele quer dizer com fortes são, na verdade, os governantes, aqueles que têm o governo em suas mãos dentro de uma sociedade. Porque a força, o poder político, é representado pela organização do governo. E aí ele explica que diferentes cidades têm diferentes constituições. A Constituição, na verdade, se refere a como o poder é organizado dentro de uma sociedade. Vamos voltar aqui. Então, a Constituição é a organização do poder na polis. Então, nós podemos imaginar uma sociedade que é dominada por um tipo desses diferentes tipos de homens, né? Dominada pelos guerreiros, ou dominada por um único governante, um filósofo, um grupo de sábios, né? Ou governada pelos produtores. Qualquer forma de governo identificada na prática por Platão vai ser considerado ruim, porque na realidade sempre um grupo acaba tentando dominar os demais. Né? E Platão sugere aqui de que o governo ideal seria um governo com uma boa ordem. Tá? Boa ordem, nesse sentido, significa equilíbrio e harmonia entre diferentes poderes.
Pode falar. Tiago. Ai, foi sem querer, professor, perdão. Ok. Mas, já que a gente fez essa pausa, essa interrupção, é um bom momento para perguntar. Até aí, tudo bem, gente? Vocês já tinham entendido isso do texto? Eu estou só batendo no molhado? Ou isso aqui é informação nova para vocês? Para quem entrou agora também, isso aqui como é que tá? Tá tranquilo? Professor, eu particularmente, alguns desses temas eu já tinha visto em algumas aulas, algumas disciplinas, né, que já peguei no passado, mas como eu entrei agora, admito que não sabia dos textos que tinham sido passados, aí não li, mas tá tranquilo por enquanto. Tá. Então, esse aqui vai ser, né, um ponto de partida para você revisar esse conteúdo. Tá? O que eu estou falando aqui não é diferente de alguma coisa que vocês já devem ter lido em ciência política, tá? Na própria disciplina de filosofia. Tá? Então, é mais uma geral mesmo, né, para a gente organizar o conteúdo. Então, gente, está falando sobre esse último ponto do slide que eu coloquei para vocês, a ideia de boa ordem. Porque quem lê o texto A República, de Platão, na nossa disciplina, Filosofia do Direito, a gente vai começar pela discussão sobre o que é a justiça, e o texto ele é um pouco frustrante, no sentido de que Platão não nos oferece uma boa definição, muito assim, palpável, sobre o que é a justiça. Ele aponta diferentes personagens com diferentes visões de mundo, tá? Diferentes concepções de justiça. E Sócrates é o personagem que aponta as limitações de cada uma das definições. Então, no material de estudos de vocês, eu não vou repetir isso, mas vocês precisam ter as diferentes concepções de justiça trazidas por esses diferentes personagens, para que a gente entenda que o argumento dele é que nenhuma dessas concepções deve preponderar, deve dominar sobre todas as demais. De que a virtude da justiça significa uma boa compreensão da necessidade da harmonia, da ordem desses diferentes elementos. Professor, foi isso que você estava falando sobre a organização justa? Então, existem diferentes formas de organização do poder político para Platão. As diferentes formas, todas elas são ruins, porque todas elas, na realidade, são movidas por algum grupo que quer dominar os demais, alguém que quer ter mais poder do que outros. Na realidade, está sempre refletindo aí algum conjunto de relação de forças. Tá? E Platão vai dizer que a cidade ideal é aquela em que não é um grupo ou uma pessoa tentando dominar as outras, mas todas fazendo o seu papel da melhor forma possível dentro de uma boa ordem. Como a gente poderia imaginar uma orquestra sinfônica. Então, e a pergunta fosse assim, qual que é o melhor instrumento? Né? Aí um vai lá e usa o trompete, faz todo o seu solo e faz aquele barulhão. Outro faz o
bateria, tambor, flauta. E, na verdade, se um tentar dominar todos os demais, se sobressair, a coisa vai ficar desequilibrada. Então, a harmonia, né, é quando cada um está exatamente fazendo aquilo que deveria fazer e o conjunto sai, digamos assim, perfeito. Fica fácil entender essa analogia? Esse é um argumento convincente? Essa é uma concepção interessante? O que vocês acham? Ela não nos leva para concepções familiares de que deve haver uma harmonia entre os poderes dentro de uma sociedade? De que cada um tem o seu papel a contribuir para o benefício do todo? Mas, professor, dentro dessa concepção de sociedade harmônica para Platão, quem desempenharia o papel de liderança da sociedade? Porque, apesar de ser uma orquestra em que cada um desempenha seu papel, quem melhor caberia o papel de governar, de fato, de desempenhar essa liderança, de formular essa constituição justa que vai reger essa orquestra? Não fica muito claro no texto dele, assim, para mim, no caso. Sim, é verdade, é verdade. Não está claro, principalmente pelos capítulos que a gente analisou. E, de certa forma, o livro não quer deixar isso claro desde o início. E aí eu vou sugerir um motivo para a gente observar, que é o seguinte. Vejam vocês ali, eu tinha colocado na tela, né, 3 tipos diferentes de homens. Vocês conseguem, de certa forma, visualizar isso nos personagens. Tá? Então, vejam vocês, tem os filósofos, tem os guerreiros, tem os produtores. Aí a Laís, né, tinha perguntado, quem que deve governar, quem que deve liderar essa sociedade? Qual que é a resposta que parece mais convincente? Os filósofos. Qual que é o que tem de bom no fato de um governo que você imagina sendo dominado pelos filósofos? Porque esses agem de acordo com a racionalidade e não com o que ele chama de com o coração e com o baixo ventre, né? Com as outras, irascível e apetitiva, salvo engano, pelo que eu vi. Isso. Mas um governo completamente dominado por filósofos é um governo perfeito? Ou tem algum problema que você consegue imaginar? Aí a gente arrisca cair numa tecnocracia, né, professor? O que seria isso? Que é esse governo dos técnicos que... me corrija se eu estiver errado, posso estar falando uma besteira, até porque tem tempo que eu não vejo esses assuntos. Mas que seria esse governo das pessoas mais técnicas, aptas a pensar e ficar pensando e governar com base nessas coisas mais teóricas, né, que termina podendo entrar em um certo descompasso aí com a realidade, coisas mais práticas que nem sempre terminam estando alinhadas aí com teorias e todas essas coisas. O que é que você acha? A nossa... É bem familiar para a gente a ideia de técnica, né? Tecnocracia, seja no âmbito do governo ou agora nas corporações, né? Muitas vezes quem toma as decisões toma a partir de um referencial técnico, muitas vezes incompreensível para as demais pessoas. E aí, se é incompreensível, como é que a gente vai averiguar? Como é que a gente vai
saber se é realmente alguma coisa que está sendo feita em benefício de todos ou somente em benefício daquelas pessoas que já estão numa posição privilegiada? Será que essa técnica não está sendo usada para a perpetuação do poder de alguns sobre outros? Na Grécia Antiga, isso era muito associado também à ideia de que os sábios deveriam governar, né? Mas muitas vezes os sábios, eles também eram os mesmos que detinham os mistérios, entendeu? Então, eles são sábios, eles se reúnem lá em cima do morro, daí eles botam uma capa, assim, botam uma coisa, ficam em volta de um círculo e não sei o quê, e ninguém sabe o que acontece lá. Então, a religião grega tinha muito disso, dos mistérios, os oráculos. Então, eles estão associados à sabedoria, mas também a um poder, de certa forma, que tem o seu perigo. Se a gente tivesse uma sociedade liderada pelos guerreiros, que buscam a honra, que buscam a glória, tem o seu benefício. A cidade vai ser poderosa, vai ser temida, ou não vai ser atacada, talvez, mas a gente facilmente consegue imaginar os problemas associados a isso, né? E em relação aos produtores, aos acumuladores, talvez é algo que não seja até mais familiar, né? A ideia de uma sociedade governada pelo mundo privado. Tinha mencionado já nas aulas anteriores, né? Que eles vão, no início do livro, eles vão para casa de Céfalos, né? Para casa de um sujeito rico, um sujeito bem importante, uma família e tal. A casa é o oikos, é a morada, o lar, onde a família tem ali a sua propriedade. E a vida privada é a vida da produção, né? Da reprodução. E, portanto, a economia ela serve para isso, para produção, para riqueza, para reprodução, para manutenção da vida. Mas a economia ela é diferente nesse contexto, nessa visão da política, né? O governo da polis não é a mesma coisa que o governo da oikos, da casa, da esfera doméstica, do mundo privado, né? Então, o governo dominado por esse aspecto da produção, né? Em vez de política, a gente teria o domínio da economia. É a organização da vida em torno da produção. E quem tem a vida organizada em torno da produção? Os animais da fazenda que puxam o arado, os empregados que não têm a liberdade de participar da polis, de usufruir dos direitos completos, plenos, os escravos, né? Então a gente apontou aqui os problemas, digamos assim, de pensar o governo a partir do quem. Então a pergunta da Laís, né, tinha sido quem que vai liderar? E Sócrates, né, Platão, na verdade, está argumentando que, primeiro, essa resposta do quem não vai ser satisfatória. Porque você vai... Se a pergunta for só quem vai governar, quem vai liderar, é mais ou menos como escolher o veneno. Qual que você prefere? Perceberam? Todos têm problema.
Sim, eu estava até procurando aqui no meu resumo, que tem, eu acho que uma parte do livro 2 que ele fala numa conversa entre ele e Glauco, Admanto, não me lembro muito bem, que um desses, quem está discutindo com ele, fala que o governo seria desempenhado pelos filósofos, e ele fala que não, que os filósofos não cabem governar, cabe reger a sociedade de acordo com as leis formuladas, não é isso? Então, entra também nessa concepção de que... Quando a gente procura na internet, quando a gente busca no conhecimento assim, do senso comum, digamos, sobre Platão, acho que uma das primeiras ideias que vem à mente é o rei filósofo. Pronto, resolveu. É o rei filósofo. Não é verdade? Vai ser o sábio, o filósofo, tal, ele que vai decidir tudo e pronto, está resolvido. E não é isso que está sendo argumentado aqui. Porque a verdadeira questão não é quem. A verdadeira questão é como. Quem faz a diferença, porque existem diferentes tipos de pessoa. Mas o mais importante é como. Como que vai ser organizado esse governo, como vai ser exercido esse governo. O primeiro ponto que a gente consegue observar é que não deve haver um predomínio, um desequilíbrio entre esses poderes, o que significa dizer que cada um tem o seu papel. Então, a boa ordem significa a harmonização entre diferentes papéis sociais. A gente não pode também, assim, ver essas coisas, a gente precisa analisar essas coisas criticamente, não pode absorver essa filosofia com entusiasmo. Então, você tem que lembrar, assim, os escravos têm o seu papel. Eles têm que fazer isso, isso e aquilo. E a virtude do escravo é ser obediente, ser produtivo, não sei o quê. A mulher tem o seu papel. Ela vai cuidar ali da casa, dos animais, dos escravos. Então, assim, essa é uma concepção de mundo fundamentalmente, filosoficamente, conservadora. Tá? E o que eu quero dizer com filosoficamente conservador? É que olha para o mundo, né, e, de certa forma, busca entender, né, as ideias por detrás da realidade como ela está colocada. Então, não é exatamente manter todas as coisas do jeito que elas estão, mas é dizer que existe um papel ideal para cada uma das coisas que existem no mundo. Então, se existe escravidão, então existe uma forma ideal de como os escravos devem operar na sociedade. Se existem diferenças entre homens e mulheres, então cada uma dessas diferenças deve ser aprimorada para melhor resultado, digamos assim, de benefício a toda essa sociedade. Então, é uma filosofia conservadora no sentido de que não é exatamente que tem que manter tudo exatamente como está, mas de que as coisas, do jeito que elas são, devem ser aprimoradas para ser ainda melhor, mas a partir daquilo que já se idealiza da sociedade. Professor, mas isso não é uma decorrência de quando o texto foi escrito? O que você quer dizer com isso? Quer dizer que se isso fosse escrito nos dias atuais, essas diferenças não seriam tão relevantes, não seriam tão colocadas da forma como é colocado. Por exemplo, o fato de que não existem... Quer dizer, não é que não existe escravidão, né? Porque existem pessoas que estão em situação de escravidão por aí. Mas me dá algum exemplo mais completo aí.
Mas Isso as quer dizer. pessoas que existem em situação de escravidão, pelo menos nas sociedades, é, vamos dizer, não é ditas democráticas, estão em situação de escravidão, mas na ilegalidade. Uhum. Então, isso não quer dizer que um escravo, uma pessoa que esteja na condição de escravo, não tenha condições e aptidões intelectuais para vir a governar. Uhum. Mas não tem pessoas que acreditam que, por exemplo, uma empregada doméstica jamais deveria ocupar uma posição de governo na sociedade por conta de ser uma empregada doméstica. Sim, mas aí não é o senso comum. Interessante essa questão. Mas aí veja, quando você coloca não é o senso comum, aí eu digo para você assim, bom, aí a gente precisa averiguar isso empiricamente. Será que não é? Talvez não um senso comum compartilhado entre todas as pessoas, mas talvez uma espécie de concepção que existe dentro da sociedade. Né? Quer dizer, Mas se é o senso comum, é compartilhado por todas as pessoas. Quer dizer, pelo menos com a maioria das pessoas. então, essa aí já é outra questão que a gente precisaria averiguar empiricamente. Né? Será que qual que é o senso comum dos brasileiros? É bem difícil de delimitar, né? De qualquer forma, eu tô trazendo esses contrapontos, porque o ponto que você trouxe inicialmente é muito importante, que é isso não tem a ver com o contexto da época? Com certeza tem. Porque todo texto, ele depende do seu contexto. Então, com certeza, Platão, Aristóteles não poderiam estar falando de avião, de trem, de espaçonave. Eles estavam falando de escravidão, eles estavam falando de guerreiros ali que buscam a glória. Então, o contexto é fundamental. Mas o ponto que eu estava me referindo anteriormente é em relação a concepções de sociedade, a formas de conceber a sociedade. E aí, não é que hoje a gente tem a mesma forma de conceber que se tinha naquela época. Com certeza não é isso. Mas o que eu estava mencionando é que esse tipo de formulação ela vai ser herdada por muitos filósofos, muitos pensadores até hoje. Então, esse é o ponto. Existe uma trajetória intelectual que inicia aqui na República e está presente hoje, por exemplo, há uns anos atrás, quando houve a PEC das domésticas, né? Um projeto, uma emenda à Constituição, um projeto de emenda à Constituição para inserir as empregadas domésticas no texto constitucional que regula o trabalho, os direitos trabalhistas. E talvez muitos não tenham acompanhado essa discussão, já faz um bom tempo, né, que isso aconteceu, mas a gente via argumentos discutidos na imprensa de que a empregada doméstica ela é uma parte da família, do âmbito familiar, doméstico, e não do mercado de trabalho, das relações. Então, isso é um argumento muito familiar aos gregos antigos. Então, é mais ou menos esse o paralelo que eu estou fazendo. Óbvio que daí o exemplo da escravidão legal não vai se encaixar muito bem. Mas o exemplo de que você pode pegar uma criança, uma adolescente ali de 14 anos, pobre, colocar dentro da casa de uma pessoa mais rica para morar, tendo benefício de moradia e comida, em troca de trabalho.
E aí essa pessoa vai vivendo ali casos muito comuns na nossa sociedade. Pois é, professor. Não sei se esse exemplo que eu estou dando é muito estranho ou Assim, eu vou impensável. falar. É porque eu acho que tem um colega aí com a mão levantada antes de mim. Uhum. Acho que é JB, eu acho que tem. Aqui aparece para mim assim. Eu Eu acho que. já vou passar, mas é bom a gente explorar esse ponto de forma bem completa, né? Pois é, mais uma vez, para mim, quer dizer, para mim, sobre a minha ótica, retorna a questão da, da, do- da relação com o tempo. Porque essa história aqui, apesar de para mim, demagógica, que a pessoa que está trabalhando é da família, e é uma coisa que se arrastou pela sociedade por muito tempo. E aí, como começou a se perceber que não era bem isso, em decorrência de várias situações, aí vamos. E nos tempos que estamos vivendo, precisamos mudar isso. Aí, com toda a corrente contra, foi feita a mudança, né? Então, mais uma vez, eu acho que isso é decorrência do tempo, que é uma coisa muito forte nas concepções, né? No que se teoriza para aquele momento. Entendi. O que a sua linha, né, de argumentação, ela vincula a ideia de tempo à concepção de ideias dominantes numa sociedade, né? Então, assim, em um determinado tempo, não tão longe no Brasil, o divórcio era proibido, né? Ou o adultério era crime. Aí a gente pode explicar isso de diferentes formas, de que isso decorre de circunstâncias peculiares, de como que o poder daquela sociedade está organizado, de quem domina quem na prática, né? Ou a gente pode pensar assim, não, existem diversas concepções ideológicas dominantes dentro de uma sociedade. E aí as coisas mudam, não as coisas mudam de acordo com a mudança dessas concepções dos valores, né? Então, uma mudança no pensamento das pessoas faz com que as leis mudem, por exemplo. É mais ou menos essa a sua linha de raciocínio? Exatamente, Então, exatamente. essa é uma perspectiva das ideias movendo a realidade. Isso, até A porque é assim concepção mesmo. platônica é fortemente marcada por essa perspectiva. Agora, uma outra pessoa poderia argumentar o seguinte: com a urbanização, a industrialização, mudanças tecnológicas, o capitalismo, a inserção do Brasil no capitalismo faz com que mulheres, ao entrar no mercado de trabalho, tenham maior acesso à renda, à propriedade, portanto, não estejam mais submetidas a uma relação de dependência econômica com os homens que dominavam economicamente as relações durante a maior parte do tempo, até o século XX, e quando essas relações econômicas, materiais, de poder mudam, aí muda a legislação, mudam as outras coisas, porque ocorreu uma mudança, né, em como o poder econômico ali se estabeleceu. Isso já seria uma concepção não idealista, mas materialista, para explicar as mudanças sociais, entendeu? Então, acho importante a gente ir analisando essas formas de analisar. Tá? Gabriel. Professor, eu vou um pouco na linha do que o colega Erani estava falando aí, porque me parece que essa concepção de você partir de um pressuposto, a sociedade é assim, a escravidão é dessa maneira, o lugar da mulher é isso daqui, e aí a gente vai trabalhar para aprimorar todos esses institutos que já encontram-se na sociedade, né? Isso me parece muito como se o homem se estivesse se colocando sempre atrás do tempo, porque essas coisas, elas vai chegar uma hora, vai ter um choque de realidade, e essas instituições,
essas figuras sociais vão ruir, né? A escravidão acabou, acabou, em teoria, né? Essa ideia da mulher, essa toda estrutura que coloca a mulher dentro de casa, machista, né? Estrutura machista também está ruindo aí dia após dia, mas ainda perdura. Mas então o homem, ele vai sempre se colocando nessa posição, meio que eu fiquei pensando agora, atrás do tempo, né? Ele não termina refletindo num aspecto mais, não sei dizer, na verdade, mais abstrato acerca daquela coisa dentro da sociedade, mas ele já parte meio que de um pressuposto de que, ó, isso aqui existe, então vamos tentar ir aprimorando esse instituto, mas ele também não, nessa visão, ele se restringe de modo que ele não reflete acerca daquilo ali em sua essência, né? A escravidão, será que esse realmente é o melhor modelo? Será que não vai chegar um evento social que a gente não tem como prever, não tem como controlar, que pode simplesmente mudar toda a dinâmica? E aí é isso que nos leva a pensar em novas coisas para ir nos adaptando a essa realidade. Mas é um trabalho que também poderia ser feito a priori. O que é que você acha? Entendeu? Acho que é muito importante a gente analisar a nossa concepção de tempo. Por quê? Eu acho que a maioria de nós está familiarizado com uma concepção progressiva de tempo. De que, num passado, várias coisas eram piores, e aí, com o tempo, as coisas vão melhorando, e a gente espera que no futuro as coisas estejam melhores do que estão hoje. Acho que a maioria das pessoas toma o tempo, de certa forma, com esse pressuposto. A não ser, às vezes, aquele tio, assim, que antigamente era melhor. No meu tempo não tinha isso. Esses jovens aí, e aí a gente reclama dos mais novos, de como que antigamente que era melhor. Já viram esse tipo de perspectiva? Para a perspectiva de Platão, é mais nesse sentido, de que antigamente era melhor, mas não antigamente, assim, histórico. Antigamente mítico, de que os seres humanos eles vieram de uma idade do ouro. Houve um momento de grandeza, de pureza, de proximidade dos seres humanos com um plano quase que divino. E aí as relações humanas foram se corrompendo. E aí qual que é o maior problema da sociedade? A corrupção. A corrupção está em todos os lados. A corrupção é que vai minar a sociedade e vai trazer a sociedade para a sua decadência. E a corrupção, na verdade, é cada um buscando o seu benefício próprio em detrimento do benefício do bem comum, digamos assim. Então, Platão tem uma visão decadente de tempo, do mundo. Antes do tempo, as coisas eram melhores. Né? Antes do tempo significa um certo lugar atemporal. Esse certo lugar atemporal é o mundo das ideias, das formas perfeitas. O tempo nada mais faz do que corroer as coisas, decair. Né? Porque é até uma concepção de universo mesmo, né? A entropia, né? Com uma certa ideia de deterioração da natureza. Bom, então assim, deixa eu colocar aqui para vocês. Não sei se a gente abordou já não sei se essa resposta foi uma resposta, né, para o tipo de coisa que você queria discutir. Mas alguém queria fazer algum comentário e acho que acabou desistindo. Não sei se era a Júlia, a Laís.
Era eu, professor, mas Gabriel me Isso. contemplou um pouco com a fala. É mesmo? Uhum. Então, vejam vocês, para o pensamento platônico, todos os estados que realmente existem são corrompidos. Então, é a ideia de que a realidade ela é ruim. Então, a realidade, que eu quero dizer assim, é a forma como as coisas se encontram, né? Por isso que eu digo que, ao mesmo tempo que sendo uma filosofia conservadora, não é conservar aquilo que realmente existe. Aí seria realista. É uma filosofia conservadora no sentido de que quer buscar a versão ideal daquilo que existe. Então, todas as formas de governo são corrompidas em alguma medida e a tendência é piorar, né? Porque cada um vai buscar o seu benefício próprio, né? E a variedade de constituições, de formas de governo, elas refletem diferentes vícios dos seres humanos, né? Então, cada uma vai ter o seu problema. As formas reais que realmente existem, né? Numa sociedade que, de certa forma, Platão mostra uma admiração, né? Tanto na prática quanto nos seus livros, né? Na prática, eu digo, na sua vida pessoal, né? Platão, enquanto filósofo, ele é alguém que estava associado às oligarquias, às elites, mas que ficaram, digamos assim, do lado, entre aspas, né, do lado de Esparta, na guerra entre Atenas e Esparta, no grande conflito entre essas duas cidades, né? Justamente no momento em que a Atenas era vista como mais, entre aspas, assim, democrática. Tá? Então, Platão mostra uma certa admiração pela timocracia. O que é timocracia, né? Quem é que sabe alguma palavra que tem essa raiz? O timoneiro. Já ouviram falar do timoneiro? Aquele que pilota um navio, né? Um barco. São as pessoas movidas por esse senso de honra, busca da glória, né? Essa é a melhor qualidade dos guerreiros. Então, os espartanos, eles eram vistos como aqueles que buscavam estabelecer uma mistura entre o governo dos sábios. Havia uma diarquia em Esparta, dois reis, um conjunto de velhos, gerontes, né, os geriatras, a ala geriátrica, né, os mais antigos, os sábios, e os guerreiros. E o problema de Esparta é que a exaltação dos guerreiros, de certa forma, predominava naquela sociedade. Então, era uma forma corrompida, ruim, movida pela timocracia. Né? Um conjunto dos gananciosos, né? Aqueles que vêm da produção, do acúmulo de riquezas, né? Isso leva a uma oligarquia. A democracia, né, ela tem o grande vício da liberdade, né, de todo mundo, cada um querer viver do seu próprio jeito, né? Então, na República, em várias passagens, nós encontramos problemas muito estranhos, né? E aí a gente pode falar do seu tempo. A questão do tempo é muito interessante porque um grande perigo para a juventude, se bem que não é tão estranho assim. Eu já ouvi muita gente falando isso. Qual que é o grande sinal de corrupção da juventude? É a música. Tá? Platão, né, vê com um grande perigo a música. Música é uma coisa perigosíssima. E aí até a gente vê algumas pessoas apontando isso, né? As pessoas ficam ouvindo funk, ficam ouvindo isso, ficam ouvindo aquilo. E aí elas ficam degeneradas. E Platão
identifica na música o grande perigo, porque a música ela precisa ser usada para formar assim, um caráter, uma ideia de harmonia, mas ela, de certa forma, incentiva muita liberdade, de você querer ter a sua própria voz, de você querer aparecer, de você querer pensar com a sua própria... se colocando em primeiro lugar, e aí cada um querendo fazer o que bem entender, aí gera um desastre, gera uma desarmonia. E aí esse é o grande risco da democracia. E a tirania é aquele regime sanguinário, né, de que uma pessoa precisa matar os seus inimigos, envenená-los, né, fazer igual um presidente de uma potência em guerra, né, assassinar ou tentar assassinar os seus adversários. Então, a tirania é talvez a pior forma de governo dessas que realmente existem. As formas ideais, Platão coloca como a monarquia, se houver um grande líder, né, que vai ser a autoridade moral dessa cidade, né, um sábio, alguém que saiba reger essa orquestra, né, ou então uma aristocracia, né, aqueles que são melhores, entre aspas, né, os mais qualificados para liderar a sociedade. Também é possível, nessa concepção ideal de sociedade, que haja uma democracia, digamos assim, boa, que não seja guiada pela liberalidade, mas por uma concepção moderada de liberdade, né? Em que cada um realmente saiba o seu papel, de que um não precisa mandar no outro, porque todos sabem se autogovernar em acordo, em concordância, em harmonia. Então, a palavra democracia ela pode estar tanto de um lado quanto de outro, mas parece ser muito difícil que todos consigam se autogovernar, agir dentro dos limites e dos princípios necessários, né? Isso seria, digamos assim, um governo em que todas as pessoas são extremamente o quê? Educadas. Essa é a concepção de Platão. Porque a ideia de república, a palavra que nós usamos, república, é uma palavra do latim, né? Res publica. Entre os gregos se usava a palavra politeia, que se refere a um governo de todos, do conjunto, né? Mas principalmente traz a ideia de que o que governa a sociedade não são os homens propriamente ditos. Como assim? Como é que a gente vai ter uma sociedade que não é governada por homens? Quem é que pode sugerir uma resposta? Se nós quisermos uma sociedade que não seja governada por homens, nós teremos uma sociedade governada pelo quê? Seria pelas leis, professor? Tailane. Como que a gente pode imaginar uma sociedade governada pelas leis? Acredito que seja uma sociedade na qual não seja a vontade de um ou outro líder que venha a se sobressair, mas a vontade que já estaria, né, imposta em leis que seriam conhecidas pela sociedade como um todo e que todos deveriam seguir para manter a ordem social. Perfeito. E então você consegue ver uma diferença
entre uma pessoa governada por pessoas e uma sociedade governada por indivíduos ou por um grupo e uma sociedade governada por leis. Vocês conseguem visualizar essa diferença? Você usou uma palavra muito importante, né? A ideia de vontade. Porque se as pessoas forem governadas por outras pessoas, então uma pessoa vai estar se submetendo à vontade de outra. Concorda? Concordo. E um indivíduo se submeter à vontade de outro é uma boa forma de governo da cidade, da polis? Não. Que tipo de relação é uma relação em que uma pessoa se submete inteiramente à vontade de outra pessoa? Acho que arrisco dizer inteiramente uma escravidão, né? Isso. E esse é o referencial que os gregos têm. Então, a relação de submissão da vontade de um sobre o outro é a relação de escravidão. E a relação de escravidão, ela deve pertencer ao mundo doméstico, nessa concepção antiga. Então, os escravos, eles não são pessoas perante a esfera pública. Cada escravo, ele é sempre escravo de alguém. É propriedade privada. Então, o papel dessa relação de dominação é na esfera da produção. Perceberam? Então, ali é uma relação de dominação completa. Do homem sobre a mulher, do adulto sobre a criança, do senhor sobre o escravo, né? Dos seres humanos sobre os animais. Tá? Uma relação de dominação completa. Essa é a relação de escravidão, né? Que essa é a relação do mundo privado. O mundo público, aí precisa de uma outra forma de relação. Diga. Mas aí, professor, até essa questão das leis, a depender da maneira que ela seja editada, ela não vai estar sendo mais do que um pano, né, para cobrir a vontade que, na verdade, pode muito bem ser de uma pessoa que está impondo aquelas leis ali, que, na verdade, não tem uma legitimidade, um respaldo popular. Então, eu pensei muito mais numa questão de o espírito, né, da nação, assim, entre aspas, aqueles ideais que são altamente subjetivos, que, no caso, seriam que, por exemplo, se eu não me engano, meio que legitima aquele, hoje em dia, o poder constituinte, né, que são essa coisa mais abstrata. O que é que você acha? Os ideais da sociedade. Então, mas me explica um pouco mais, vamos analisar um pouco mais o ponto que você trouxe, que é qual que é o problema das leis? Porque elas podem ser feitas de diferentes maneiras. Aqui, por exemplo, você pode chegar aqui na turma e falar, galera, a nossa relação aqui vai ser dessa maneira que você vem, solta várias regras, aqui no cenário hipotético. Por exemplo, não estou dizendo você, vamos dar um professor chegar na turma e solta várias regras absurdas, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, se bem que até não... E aí, na hora das pessoas reclamarem, eu vou dizer assim, não, mas essas são as regras, a gente só está cumprindo as regras. Exato. Mas, na verdade, as regras são uma fachada para a sua vontade. Para a minha vontade. Então, o problema, e a Tailândia trouxe bem isso quando ela veio falar sobre as leis, o problema é a vontade. A palavra vontade, ela é uma palavra profundamente diferente, do ponto de vista filosófico, da palavra ordem.
Porque se eu faço as coisas de acordo com a minha vontade, eu quero pegar isso aqui, quero botar ali, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu estou proferindo a minha vontade sobre as coisas e sobre o mundo. Isso é diferente de eu observar a natureza, observar o mundo, meditar sobre essa natureza e compreender que o mundo não é um conjunto de coisas aleatórias. O mundo, ele possui um sentido. A Lua, ela tem os seus movimentos, uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro, mas não é aleatório. Não é verdade? Os planetas, às vezes estão aqui, às vezes estão lá, mas não é completamente aleatório. As aves, às vezes elas vêm, às vezes elas vão, mas tem um sentido por detrás desses movimentos. E o comportamento humano também. Então, na natureza, as coisas não são, e essa é uma expressão muito importante, na natureza as coisas não são arbitrárias. Perceberam? Então, cabe ao filósofo observar que existe uma ordem na natureza. E uma boa constituição é uma constituição que represente uma boa ordem. Portanto, é algo que é diferente do arbítrio ou do domínio de um sobre o outro, ou de uma manifestação de vontade. Diga, Tailândia. É isso, professor. Eu acho que, de certa forma, as leis às quais Platão se refere são as leis naturais, leis que a gente consegue pegar justamente dessa ordem social que já existe, né, que já está posta. Eu vejo dessa forma. E como que é possível compreender essas leis naturais? Uma pessoa preparada, inteligente, educada, deve fazer essa observação. Escrever num livro, e aí todo mundo seguir o livro, aí a gente segue as leis do livro sagrado. Isso será capaz de construir uma cidade ideal? De reger a cidade ideal? Não. Então, existe uma concepção de uma superioridade, inclusive das leis não escritas. No livro segundo, eles falam sobre as leis não vão ser pactos entre pessoas, cada um demonstra a sua vontade. Eu quero ter a minha propriedade segura, garantida. Então, eu aceito pagar um imposto para que exista uma guarda que proteja a minha propriedade. Então, a vida em sociedade é uma espécie de contrato, de pacto, de expressão da vontade das pessoas em comum. Em algum momento, no início do segundo livro, os personagens até sugerem a ideia das leis como pactos, rapidamente para ser desmentido e dizer, não é isso. As leis não são isso. Simplesmente pactos de voluntários. As leis bem compreendidas nem devem ser escritas. Aí existe um paralelo de por que Sócrates não escreve. Por quê? Vejam o seguinte, o argumento. De que se você simplesmente escrever as leis, fazer com que as pessoas cumpram, se elas não entenderam essas leis por elas mesmas, não adianta ela ler e querer cumprir, porque não vai funcionar. Se elas entenderam as leis, então é fútil escrever, porque elas já entenderam.
Então não precisa escrever. Perceberam, hein? Então é uma concepção de lei que é muito diferente do que a gente quer dizer com lei, no sentido ordinário. Mas que, de certa forma, povoa o nosso imaginário. Até o Gabriel trouxe essa ideia de talvez um poder constituinte que vai refletir certos ideais, né? De que pode existir uma certa metafísica das leis, né? De que elas vêm de um plano espiritual. O que vocês acham disso? É bem diferente daquilo que a gente está habituado a considerar o papel das leis na sociedade, o fundamento das leis. Quero destacar de novo esse último ponto em relação à ideia de vontade. Tá? Por quê? A gente não está habituado a pensar como legítima uma expressão da vontade popular. Determinada lei foi feita, foi votada democraticamente. Então, por que ela foi aprovada? Porque as pessoas, em grande parte ou em maioria, expuseram a sua vontade. Isso é uma forma legítima de estabelecer leis? Então vamos analisar da mesma forma como a gente estava analisando antes. O que tem de bom e o que tem de ruim nisso? O que tem de bom em uma sociedade em que as leis são estabelecidas pela vontade da maioria, do povo? Que isso vai evitar que uma pessoa que possivelmente possa estar à frente do poder orquestre aquilo tudo ali em seu próprio benefício, né? Meio que para manutenção daquele próprio poder. Só que aí existe o problema da representatividade, né? E as minorias dentro dessa questão aí da maioria, como é que elas vão ficar? Porque se você perpetua toda uma questão voltada exclusivamente para as maiorias, para a maioria, você está excluindo todos aqueles outros que não se incluem naquela maioria. Aí é um problema. Sim. E a gente tem, claro, na nossa concepção de sociedade, muito familiarizada a ideia de maioria e minoria, e principalmente a ideia de minorias, de que nós vivemos uma sociedade diversa, plural, né? Com diferentes tipos, formas de vida, formas de vivência, e que não pode haver uma hegemonia, um domínio de uma forma de viver sobre outras. No contexto grego, a questão da maioria e da minoria não era tão interessante para eles, nesse sentido que a gente imagina, de diferentes formas de vida. Porque o pressuposto é que o conjunto dos cidadãos, politicamente, é igual. Quer dizer, ou você pertence àquela cidade ou você não pertence. Pode ser que vivam naquela cidade muitas pessoas que não pertençam juridicamente àquela cidade. Quer dizer, pessoas que não têm a cidadania. E elas estarão o quê? No âmbito doméstico, da produção, da reprodução, do trabalho, mas não da política. Percebem? Então, na política, a política é um mundo de iguais. Iguais politicamente, né? Do sentido de pertencerem à polis. Um não é mais ateniense do que o outro. Esse é o ponto ali na ideia de democracia. Então, todos pertencem igualmente à polis. Agora, ainda assim, aqueles que têm igualdade política continuarão tendo desigualdade econômica. Porque alguns são mais ricos do que outros. Alguns têm mais propriedade do que outros. Então, o grande problema, digamos assim, e Aristóteles é um autor que vai destacar mais isso, tá? É a ideia de que o grande problema, a grande ameaça da democracia é o quê?
que as pessoas utilizem a igualdade política para acabar com a desigualdade econômica. Quer dizer, é uma maioria pode usar do poder do governo para tomar, digamos assim, a propriedade dos mais ricos, ou o que era mais prático, mais comum e mais importante naquela época, uma coisa extremamente temida pelos mais ricos, era a distribuição de terras na cidade, né, em volta da cidade, para que cidadãos, né, sem propriedades pudessem ter propriedade, mas principalmente a abolição das dívidas. Porque vocês devem saber, né, dessa história, daquele período, de que a inadimplência das dívidas acarretava, eventualmente, a escravidão. Então, se a pessoa não paga as suas dívidas, ela pode ser tomada como escrava. E aí ela perde temporariamente o seu status de cidadania. A ideia de que as pessoas que não têm posses, propriedade, não podem usufruir plenamente dos seus direitos políticos. Essa relação, ela vai ser bastante importante e a gente vai retomar essa discussão na próxima aula. Tá bom, gente? Então, conseguimos fazer uma análise agora mais completa, né, de Platão, tá? Não esgotamos nem de longe, né, o texto. São textos assim, muito complexos, mas peço para que vocês formulem, a partir das anotações de vocês, algumas perguntas, algumas questões para a gente estruturar esse conteúdo. Tá bom? Então, hoje à noite tem um importante evento sobre Estado brasileiro, discussão de soberania, discussão do papel do Estado, o chamado desmonte do Estado também, que eu coloquei o link na nossa página. Tá? É hoje às 20h. Um autor muito importante, professor da USP, Gilberto Bercovitch, que é assim um jurista que tem uma contribuição que eu acho muito relevante para a formação de vocês. Tá? Então, eu sugiro fortemente que vocês acompanhem essa palestra hoje à noite e até semana que vem. Tchau, tchau.